Hoje eu vou mostrar para você uma análise de Feng Shui feita por uma agência de comunicação. Qual foi o diagnóstico, o que estava errado, o que precisava ser corrigido e o que foi feito para corrigir o que foi identificado dentro dessa agência, uma pequena agência que fica numa sala comercial, de um prédio comercial. Bom, para começar, para você entender, esse é o desenho do andar. Então, esses dois E's aqui são os elevadores e aqui onde está essa flecha é a escada. Então, saindo do elevador, seguindo a flecha aqui ficava a sala dessa agência. Aqui do lado esquerdo uma outra sala, em frente uma outra, aqui do lado outra. Aqui em frente ao elevador uma sala grande, mais as salas aqui do lado direito. Então, essa sala ficava aqui no final do corredor, junto com essas outras duas salas. A janela da sala estava aqui no fundo, na parte de cima da tela. Esse é o desenho da planta da sala. Então, entrando aqui pela porta, logo em frente tinha uma mini copa, uma pia e um espaço para café e micro-ondas e na parte superior acima da pia um armarinho. Aqui do lado direito uma bancada de trabalho que cabem 6 pessoas, um móvel de apoio e aqui o banheiro. E aqui no fundo, no alto da tela, uma varanda aberta, grande, que tinha um vidro grandão que pegava praticamente a parede toda. Aqui a aplicação do Bagua, então a sala era praticamente quadrada, não tem área faltante nem área excedente, ela inteira está dentro do Bagua. Aqui o Gua da Sabedoria, que está relacionado à capacidade para gerenciar a empresa. Família, relacionada à boa relação entre os sócios. Prosperidade, relacionada à execução de bons projetos, novos negócios, rentabilidade. Sucesso, aqui em cima, relacionado à fama e reputação da empresa e como ela é vista pelo mercado. Relacionamento, aqui do lado direito superior, relacionado a boas parcerias e redes de contato e também a boa relação entre os funcionários. Criatividade, relacionado à inovação, novos projetos, lançamentos. Amigos, está relacionado a clientes, fornecedores e prestadores de serviços. Trabalho, que diz respeito à estrutura geral da empresa, como é a estrutura geral da empresa, seus equipamentos, né? A sua estrutura, ela tem uma boa estrutura para poder entregar um bom trabalho. E a área central ou saúde, relacionada à harmonia geral da empresa. Então, assim estava distribuído os guás nessa sala comercial. Quais são os problemas, né, que a gente vê aqui com relação à posição de comando? Essas 3 posições na bancada, elas são negativas, elas não estão na posição de comando correta. Essa aqui está em frente à porta do banheiro, o que é muito ruim, porque recebe uma carga energética, né, uma drenagem, na verdade, energética muito ruim do banheiro, gerada pelo banheiro. E essas outras 2 posições estão de costas para quem entra no ambiente. Então, essas 3 posições são consideradas negativas para quem senta nelas. Essas 3 aqui do lado direito estão ok. Elas têm aqui atrás a parede, um móvel de apoio e elas enxergam a sala como um todo. Então, vamos ver quais foram as correções, as ativações feitas nessa sala comercial para corrigir os erros e para promover uma energia melhor para os funcionários que trabalham ali. Bom, primeira coisa, a porta de entrada desta sala comercial está no final de um corredor do andar. Final de corredor é sempre negativo, é que nem uma rua sem saída, sempre vai ter energia estagnada. E essa energia estagnada limita a entrada de energia Qi na sala como um todo. Então a sala como um todo, ela tem uma frequência mais baixa de energia.
E essa frequência mais baixa joga tudo para baixo, a produtividade, a entrada de novos projetos, de novos clientes, tudo isso é afetado. Aí, o que acontece aqui? Além dela estar no final do corredor e receber menor carga de energia Ti. Logo em frente, a gente tem uma pia que acaba gerando uma drenagem de energia, não tão grande quanto um vaso sanitário, mas também gera uma drenagem de energia. E a gente tem aqui na frente, logo que você entra, uma parede de vidro, com uma janela enorme de vidro, que atrai o Ti diretamente para fora e deixa a sala com menos energia Ti. Então, já existe uma menor quantidade de Ti no final do corredor, ainda tem uma drenagem logo na entrada pela pia e uma drenagem maior ainda pela janela, porque o Ti é atraído pela luminosidade, pelo barulho que tem na rua. O que atrai o Ti? Água, barulho e luz. E lá fora a gente tem muita luz e muito barulho, era um bairro comercial. E ainda considerando que essa face da sala era a face norte, então o sol batia aqui a tarde inteira. Então vamos ver as áreas que estão boas para serem ativadas, vamos dizer assim. Logo na entrada, a sabedoria. É uma área que está vazia, limpa, então ela está ok para ativar, é uma área que é fácil de ativar. A área da família, a gente já tem a copa com água, o que é bom, o local do cafezinho, o que é bom. Por que a água é bom ter água? Porque a água nutre a madeira e o elemento madeira é o elemento que rege o guá da família. Então, ter água nesse guá é muito bom. Então, a gente já tem água. E é o local do cafezinho, ou seja, é o local onde as pessoas da agência conversam, vamos dizer assim. É o lugar onde você dá aquela paradinha na hora enquanto você está trabalhando e você troca uma ideia aqui na Copa. Então, vamos dizer que é um local de reunião. Apesar da empresa ser pequena e das pessoas poderem falar automaticamente aqui na bancada mesmo, mas o local do cafezinho é considerado positivo para o guarda-família. Aqui a gente tem uma quina que aponta diretamente aqui para essa pessoa que está sentada. Então, o que precisa fazer nessa quina como correção? Precisa arredondar essa quina, precisa chanfrar, né? Que é quando a gente quebra, deixa ela reta, ou colocar alguma coisa em frente a ela para impedir que a densidade de energia formada pelo ângulo reto atinja a pessoa que está aqui sentada em frente. Na prosperidade, tem um banheiro, que é considerado muito negativo para a geração de abundância e de prosperidade em geral, seja para uma casa, seja para um ambiente comercial. Um dos piores lugares para ter um banheiro é no guá da prosperidade. Então, esse banheiro precisa de várias correções para diminuir a densidade energética e a drenagem de energia que ele gera, para não prejudicar o andamento dessa empresa. Aqui no guá do sucesso, a gente tem o sol da tarde. É um sol muito forte, excessivamente forte, que esquenta demais a sala como um todo. Sol da tarde, ele acaba com a energia de um local. O sol da tarde, ele tem tanta força que ele suga a energia. Por exemplo, numa casa, o quarto que pega o sol da tarde faz com que as pessoas durmam e acordem exaustas. Numa empresa que pega, como no caso dessa sala, o sol da tarde, faz com que as pessoas se sintam sem energia para trabalhar. É aquela coisa que se arrasta quando você demora para entregar um trabalho, quando você não tem vontade de fazer, não surgem ideias novas, nada funciona muito bem. Por quê? Porque não tem energia, ela está drenada. Então, olha a situação dessa sala. Final do corredor, água aqui, um ralo drenando a energia que entra e que já não é suficiente, janela aqui no final e sol da tarde. Então, esse é um ambiente que ele é muito ruim para qualquer tipo de negócio. Não importa se é uma agência ou se é um escritório de contabilidade, é muito ruim.
É difícil que alguma coisa vá para frente nessa sala. É muito difícil. Aqui precisa fazer muitas correções. Bom, relacionamento. Tá ok para ativar uma área aqui que a gente não tem drenagem, não tem nenhum problema. Criatividade também. Amigos também tá ok para ser ativado. O financeiro aqui, a gente tem o financeiro dessa agência posicionado aqui. O caixa da agência está posicionado aqui no Guá dos Amigos. Tá tudo bem, tá ok. É um Guá no qual a gente pode ter o caixa da empresa. Então tá tudo certo com relação à posição do caixa. Trabalho, a gente tem uma mesa aqui encostada na parede. Isso não é positivo. Mesa encostada na parede significa limitação. Então, o ideal seria afastar um pouco a mesa da parede aqui. E na área central, tá ok para ativar, não tem nenhum problema. Então, essa é um diagnóstico inicial das áreas onde tem problema e das áreas onde não tem problema e é possível ativar com tranquilidade. Uma outra coisa é que aqui do outro lado da rua tem um posto de gasolina e uma obra abandonada, um prédio de mais ou menos 5 andares que está abandonado há mais de 10 anos. Então é uma obra literalmente abandonada e todo mundo que trabalha aqui com esta janela enorme tem visão para essa obra abandonada o dia inteiro. E você ficar olhando para uma obra abandonada é extremamente negativo. Então, além de tudo que eu disse, ainda tem essa questão da obra abandonada, que traz uma visão de pobreza, uma visão de perda, de incapacidade de continuidade de alguma coisa. É mais um ponto negativo aqui. Então, vamos ver algumas possibilidades de ativação aqui para melhorar a energia do local. A primeira coisa que a gente precisa considerar é que pelo condomínio é proibido colocar qualquer coisa no corredor. Então nesse fundo do corredor não pode colocar absolutamente nada. Nem plantas, nem um sino de vento, uma esfera ou qualquer outra coisa que tenha movimento pendurada no teto para gerar esse movimento da energia nesse fundo de corredor. Então não pode fazer nada. Só sobrou a porta principal para fazer alguma coisa e também não pode pintar a porta principal da cor que você quiser. É a cor do andar. Todas as portas são marrons, cor de madeira. Não pode fazer nada. Então o que é que foi feito? O que dá, né? O que poderia ser feito aqui? Além do logo da empresa que foi colocado na porta, pode ser colocado um símbolo de proteção, como por exemplo um baguá do céu anterior ou qualquer outro símbolo de proteção que o dono da empresa queira colocar. E pode ser colocado um pin de porta, um sino na porta, alguma coisa que faça barulho toda vez que abra essa porta. Porque como o barulho atrai o Qi, esse sininho, cada vez que fizesse barulho, atrairia a energia para dentro do ambiente. Aqui, logo na entrada, o guarda sabedoria, que pode ser ativado dentro de empresas com quadro de avisos, folders da empresa, plantas em terra ou símbolos de fé. Símbolos de fé porque os melhores locais para a gente colocar um altar ou qualquer símbolo de fé é no Guá da Sabedoria, no Guá dos Amigos ou próximo da porta. Então, no caso aqui, como entra pelo Guá da Sabedoria, seria um local indicado para isso. Uma planta em terra seria muito bem-vinda porque a porta abre mais ou menos até aqui. Até quase um pouquinho mais que a metade que o Guá da Sabedoria. Então, logo depois, se tiver uma planta em terra aqui, seria super positivo, porque barraria esse fluxo direto para a pia, e a terra é um elemento que rege o Guá da Sabedoria. Então, ele resolveria duas questões, estaria ativando aqui o Guá da Sabedoria e bloqueando essa fuga da energia Qi aqui para a pia. Aqui no Guá da Família, o que poderia ter? Plantas vivas também, aqui se ficasse mais ou menos aqui no meio serviria para os dois guás. Uma mesinha de apoio em madeira seria uma opção para ativar esse guá.
e alguns puffs em cinza chumbo. Por quê? Porque cinza chumbo representa o elemento água e estaria ativando o guarda-família com cores. Mas por que puff? Porque como aqui tem o cafezinho, tem a copa, é um lugar que as pessoas podem sentar para bater um papo rápido, aqui tomando café, e também um local de espera, no caso de algum cliente, algum fornecedor, precisar falar com alguém que ainda esteja ocupado, esperar um pouquinho, então o puff para a pessoa poder sentar e já faz o puff numa cor que esteja de acordo com o guarda. Aqui no banheiro, que é o grande problema, o que a gente poderia fazer para melhorar essa situação? Colocar um espelho grande, porque o espelho ele promove movimento de energia. Lâmpada halógena, porque a lâmpada halógena ela tem mini cristais na sua estrutura e esses mini cristais ajudam a quebrar a densidade da energia. Uma drusa de cristal bonita, grande, para ativar a energia do local e ela também serviria como um elemento de decoração. Plantas, se couber, né, aqui dentro, e um gráfico escape atrás do vaso sanitário, atrás da pia, porque o gráfico escape ele tem essa capacidade, devido à sua forma, energia de forma, de eliminar a densidade energética do local. Considerando que é um escritório e que tem um banheiro muito pequenininho, essas são as melhores formas de melhorar a energia aqui dentro e sem ter que fazer nenhum investimento, como por exemplo forrar a parede toda com espelho, que não seria o caso, não cairia bem aqui. Ou outras possibilidades, como por exemplo colocar pedras nos 4 cantos do banheiro, porque sendo um escritório ficaria uma coisa meio estranha. E também outra coisa que poderia colocar vasos com plantas nos 4 cantos do banheiro, mas também não caberia aqui porque o banheiro é muito pequeno. Então essas foram as curas escolhidas para promover a melhoria aqui da energia. E nem a esfera de cristal no teto foi colocada porque os proprietários do local não gostaram da ideia. Então, não foi colocada a esfera, que também é uma possibilidade. Colocar uma placa de cobre embaixo de toda a extensão da bancada para neutralizar a energia dos computadores ou uma placa escape para cada máquina é uma outra coisa que deve ser feita. Então você pode ou comprar placa mesmo, tem de 2 milímetros, 3 milímetros, placas grandes, você corta, você encontra em lojas de venda de material elétrico. Você pode forrar com placa a bancada toda, ou você pode colocar um símbolo escape como esse daqui. O melhor no caso é o que é de cobre, impresso em relevo. Você cola uma plaquinha dessa embaixo de cada bancada, porque aí você ajuda na qualidade de energia dos funcionários, porque o computador ele emite o tempo todo a onda eletromagnética e isso faz muito mal. Uma outra opção é você colar nos computadores uma plaquinha do símbolo escape também, que também funciona bem. Aqui no Sucesso, o problema é o sol da tarde, que é muito forte, né? Então, qual é a ideia? O que é que a gente faz quando a gente tem muito sol num ambiente? A gente põe água. Por quê? Para a gente ter a energia da água no local, ter essa umidade e compensar esse excesso de fogo, de energia de fogo que o sol gera. Então a ideia, a proposta foi colocar aqui no cantinho uma fonte em movimento o tempo todo e, lógico, cortina para diminuir o sol da tarde aqui, abre durante a manhã e durante a tarde deixa fechada. Aqui no relacionamento, a sugestão foi colocar árvores da felicidade aqui no canto, né? Porque o elemento que rege o guarda do relacionamento é a terra.
então nada melhor do que colocar uma árvore da felicidade, porque em todo vaso de árvore da felicidade vem o macho e vem a fêmea, vem duas mudas diferentes. Então a gente teria uma representatividade forte do relacionamento, né, nesse guá. No guá da criatividade, que está relacionado à inovação e novos projetos, aproveitar essa paredona que a gente tem aqui do lado direito e colocar elementos de metal aqui nessa parede, alguma decoração, alguma coisa de metal. E aqui também, nessa parte da bancada, é o local correto para colocar as pastas com contas a pagar e as pastas de pepinos, coisas para serem resolvidas. Então é nesta parte aqui do meio, no guarda criatividade, nesse armário que foi indicado colocar essas pastas. Aqui nos amigos, também a gente tem como elemento regente o metal, então também pode ser colocado objeto de metal. E as pastas aqui nesse armário são com novos projetos, listas de clientes, projetos em andamento. Apesar de que aqui está o financeiro da empresa, aqui seria o local ideal para isso. As pastas de novos projetos, projetos que ainda não foram aprovados, são aqui que a gente deveria colocar. Aqui no guarda do trabalho, o elemento regente é a água, então a gente pode representar isso com vidro, qualquer coisa, ou com objetos em movimento, como por exemplo uma impressora, um computador ou um relógio analógico que fique toda hora ali com os ponteiros em movimento. Então é um bom local aqui nessa parede, porque aqui a gente só tem a porta de entrada e só tem janela aqui no fundo. Aqui é tudo parede e tudo parede, de todos os lados. Então dá para pôr um relógio bacana aqui também. E na área central, o elemento é terra, tons de marrom, objetos quadrados e a própria bancada, né, que é o maior móvel que tem na empresa, é uma bancada grande, extremamente pesada, então a própria bancada aqui já é um elemento de peso na área central. E pode, em cima da mesa, ser colocado algum objeto de cerâmica, alguma coisa amarela, alguma coisa quadrada, para ativar ainda mais esse guá. Com relação à numerologia da sala, o número dela era 1204, que é a soma das 7. Então, o que é, para que é indicado uma sala, uma casa, enfim, número 7? É ideal para pessoas que gostam de sossego e concentração, desenvolvimento espiritual, assuntos místicos, pois o 7 é o número da sabedoria. É um local que normalmente é silencioso, conservador, contemplativo. É como se fosse um santuário, um retiro. É pura espiritualidade. É para busca de autoconhecimento, meditação. Enfim, é um número que não tem absolutamente nada a ver com uma agência de comunicação. Nada a ver. É o oposto do que precisa. É uma energia oposta do que precisa para uma agência de comunicação. Então, o que foi indicado aqui? Colocar o número 1 ao lado do 1204, porque assim você soma 8 e não 7. E o 8 está ligado a sucesso na vida, progresso material, progresso social. É o número da boa sorte e fortuna, ideal para escritórios e lojas. Então, além de tudo que eu já disse, ainda tem o número da sala que estava completamente errado e contrário aos objetivos do negócio. Então, agora vamos ver como é que ficou essa sala. Aqui é um 3D da sala. O que é que foi feito? Colocado persianas aqui no guarda sucesso para bloquear o excesso de sol e a visão da obra abandonada que tem do outro lado da rua. Aqui nos dois cantos foram colocados árvores da felicidade. Aqui a ideia era colocar a fonte, não foi colocada uma fonte. Aqui é guarda prosperidade, foi colocada a árvore da felicidade também. Então, aqui no guarda prosperidade, cujo elemento regente é a madeira, a gente tem a árvore como ativação. E do outro lado, a gente tem a terra do vaso como ativação e o macho e fêmea da árvore da felicidade como ativação. Nesse paredão aqui, que pega relacionamento,
criatividade e amigos, ela foi pintada inteira de um cinza meio cimento queimado, vamos dizer assim, que é elemento terra, representa o elemento terra, então atende muito bem aos 3 guás. Terra no relacionamento, porque é o elemento do guá. Terra na criatividade e amigos, porque a terra é que gera o metal, que é o elemento desses 2 guás. Foram colocadas placas de aramados de metal com plantinhas e o logo da agência foi colocado bem no guá da criatividade. É uma agência de comunicação, então o local onde o logo foi colocado está perfeito. Aqui na bancada é o elemento de peso, como eu já falei, pegando aqui a área central. Aqui, logo na entrada, a porta de entrada está aqui, marrom, que nem eu falei, marrom claro. Foi colocado um adesivo representando um símbolo de fé, uma mandala. Os puffs na cor cinza. Por quê? Porque o cinza bem escuro, ele representa o elemento água. E para nutrir aqui o guá da família, porque a gente está aqui, ó, do lado esquerdo tem o baguá, o guá da família, então os puffs foram colocados aqui. Os puffs, eles não geram o bloqueio que a gente precisa para impedir a chegada da energia até a pia, mas como essa drenagem pela pia é muito pequena, isso a gente deixou meio de lado e a gente focou mais na drenagem feita pela janela grande, onde a gente colocou a persiana. Aqui, só para ter uma visão, né? Aqui a entrada é o reflexo do espelho, vendo a porta de entrada. Então, você abre a porta, você chega aqui e aqui ficava o cafezinho. Aqui uma outra visão, onde a gente tem o relógio que foi colocado na parede, onde é o guá do trabalho. Então, na porta, do lado de fora, a gente tem o logo da empresa, o número 1 colocado do lado do 1204, formando o número 8. E foi colocado um octógono de cobre, não foi colocado o baguá, foi colocado um octógono, que também é um símbolo de proteção, porque ele ficava mais sutil, um octógono, do que um baguá. O baguá, ele é um octógono, só que o baguá tem os trigramas e o octógono, no caso, não tem. O relógio em movimento colocado aqui no guá do trabalho e colocado a cor rosa para ativar aqui guá da criatividade, uma cor mais vibrante também, combinando com a cor do logo. O que mais que foi feito? Aqui foi colocado um espelho grande, aqui no banheiro, espelho grande com a lâmpada halógena, uma drusa de cristal, plantas e o símbolo escape. Aqui foi colocado um quadro em tons de cinza chumbo, representando o elemento água, e dourado, no guá da prosperidade. Isso aqui tá bem aqui, ó, na lateralzinha da parede, nessa lateralzinha aqui, ó. Então, pega prosperidade e família, essa parede. Então, o cinza chumbo representa o elemento água, que nutre a madeira. Por quê? Porque o elemento madeira é o elemento que rege o guá da prosperidade e o guá da família. E a água alimenta a madeira. Então, o cinza chumbo e dourado representando a riqueza no guá da prosperidade. Então, é isso que foi feito. Esse é um case de Feng Shui comercial e acho que deu para perceber que não foi colocado esfera de cristal, não foi colocado baguá, não foi colocado fio vermelho, nem nenhum elemento que lembre uma cultura chinesa, uma cultura oriental, nem nada desse tipo. Tudo foi feito utilizando cores ou plantas ou móveis ou gravuras ou coisas do tipo. Então dá para ver, dá para entender que é possível aplicar um bom Feng Shui num ambiente comercial, num ambiente, num escritório, num consultório, de maneira sutil, sem que se perceba que ali foi feito um Feng Shui, tá bom? Até o próximo vídeo, eu vou ainda fazer alguns vídeos de cases comerciais para você entender como é que a coisa funciona.
Um abraço.